crise hídrica no Brasil é uma crise mundial. As crises hídrica e energética preocupam 9 em cada 10 brasileiros. A falta d'água levou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo a reduzir a pressão nas torneiras. E o que é ruim pode ficar ainda pior. Os reservatórios de água do Sudeste e Centro-Oeste chegaram ao pior nível histórico, pioraram. 7 anos depois da seca nos reservatórios, pouca coisa mudou na gestão pública dos nossos recursos hídricos. E especialistas alertam que podemos sofrer a maior crise hídrica da história. Muitos economistas dizem que a água é o ouro do futuro. Outros arriscam em dizer que já é um dos bens mais preciosos da Terra. Até porque tudo que é necessário, porém escasso, tem um alto valor. Você pode estar pensando, mas nossa, temos muita água no mundo. Bom, não é bem por aí. Considerando toda a água do planeta, 97% dela é salgada, ou seja, imprópria para consumo. Pouco mais de 2% de água doce está congelada nas geleiras. Sendo assim, resta menos de 1% disponível para consumo. Conseguimos ter uma noção de pouca quantidade de água disponível quando lembramos da crise hídrica de São Paulo em 2014. Uma das soluções propostas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, são as transposições de água. A ideia em geral é captar água de rios para abastecer a região metropolitana. Porém, é um método polêmico por sua sensibilidade na destruição ambiental. Situação essa que vive neste exato momento a cidade de Bertioga, no litoral norte do estado paulista. A Sabesp está transpondo água de um importante rio da cidade, o Itapanhaú. O Itapanhaú é um rio muito assim, simbólico, porque é o maior rio que deságua no canal de Bertioga, né, que é um canal que separa os municípios de Santos, Guarujá e Bertioga. Ele nasce aqui, né, na nossa Serra do Mar, é a união de 2 rios, que é o Rio Sertãozinho e o Rio Guacá, e é ali que se inicia o Rio Itapanhaú, e ele vem descendo a Serra do Mar até chegar aqui na parte plana, né, serpenteando aqui a parte de trás da cidade de Bertioga, né? Aqui nós temos 3 bacias, né, que são bastante importantes, mas acho que a Itapanhaú ela é emblemática por várias razões, né? Pela sua própria configuração, pelo que ela representa para a pequena comunidade de pescadores artesanais que estão estabelecidos aqui e pescam não só no mar, mas também pescam dentro do rio Itapanhaú, espécies como, por exemplo, a tainha, né, como o robalo. Então tem um sustento que vem também dessa região estuarina do Itapanhaú. Na questão do fato da bacia do Itapanhaú prover água para a população. Aqui no litoral, né, onde a gente vive, a gente convive com a água o tempo todo. A água que cai do céu, a água que corre no mar, dos rios também. Então as pessoas elas têm uma relação com o rio, a comunidade mais ribeirinha, a comunidade originária, muito diferente da comunidade que vive na área urbana. Essa é uma das questões que estão colocadas sobre o rio, né, hoje, né? Então, o Itapanhaú, na cidade de Bertioga, teve um grande movimento em defesa do rio e a gente, apesar dessa comoção, as pessoas subiram na ponte, a gente fez um grande movimento, saiu até na Globo News, Gabeira, não sei o quê. Esse é o primeiro conflito sobre o uso da água que cubra esse ano. Ele diz respeito à transposição desse rio, Itapanhaú. Esse conflito que o Gabeira acabou de mencionar trata-se da extensiva tentativa da Sabesp em transpor água do Itapanhaú. A Sabesp protocolou em 2015, na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, o estudo de impacto ambiental que previa transpor 2,5 mil litros de água por segundo da bacia do Itapanhaú para o sistema do Alto Tietê. Mas para que isso ocorra, deve-se instalar 9 km de adutora no meio da Mata Atlântica com 8 bombas a diesel funcionando 24 horas por dia. Depois de alguns anos e momentos conturbados, o projeto foi aceito pela CETESB e autorizado pelo IBAMA. Apesar do sinal verde de órgãos reguladores, a sociedade civil de Bertioga não concorda com os estudos e afirma ser falho. A gente tem muita aproximação do rio Itapanhaú aí com os pescadores daqui da colônia que trabalham aí nesse rio. O berçário do peixe, do camarão, da ostra,
dos mariscos é mais no rio. Então é um rio que tem muita fartura, mas precisa não deixar degradar, né? Então isso aí vai impactar muito nessas criações dessas espécies de peixe, de pescado, né? Quando o movimento Itapanhaú começou a entender o processo dessa obra, nós, desde o início do movimento, nós tínhamos e temos até hoje um grupo multidisciplinar com biólogos, oceanógrafos, historiador, advogados, pessoas de várias áreas do conhecimento. Então a gente sempre esteve muito bem acompanhado de pessoas técnicas e nós buscamos, né, entender o processo de licenciamento ambiental em todas as suas fases. Então, inicialmente, a gente pegou os estudos de impacto ambiental para ler, né, como foi feito os trabalhos de campo, como que estava sendo avaliado pela empresa e também pelo órgão ambiental os impactos que poderiam acontecer aqui na nossa região com a execução dessa obra. Então, ao estudar esses documentos, o nosso corpo técnico, né, de biólogos e ecólogos, a gente começou a observar vários furos nesses estudos, né, várias lacunas. Você vê o nível de precariedade. Na verdade, um dos principais impactos que acontece é no próprio sertãozinho, que é um ribeirão. Se você tira a água dele, logo após a retirada da água, vai ter menos água na calha natural. Nem esse volume de água a gente conhece direito. Então, naturalmente, menos água ali. Tem uma série de implicações sobre a mata e tem, inclusive, implicação sobre a formação lá da Cachoeira do Elefante, que é uma cachoeira espetacular, que é formada por esse rio. Todas as salvaguardas ambientais que estão no processo que a CETESB descreve, ou as condicionantes ambientais, elas têm sido cumpridas de maneira muito precária. Na verdade, o rio não tinha uma série de dados históricas para você poder entender qual é a vazão natural do rio, que é disso que se trata, né? O rio, ele tem um volume de água, esse volume de água é alterado por força das chuvas, que por sua vez tem influência na época do ano. A gente precisa entender isso para ver em que medida dá para retirar alguma coisa e até que ponto. É um balanço aí. Quando você fala num projeto de licenciamento ambiental desse porte, ele teria que ter feito muito mais campanhas de estudo, porque quando o licenciamento ele ocorre em várias estações, né? Então teria que ter feito em mais estações do ano, com um tempo de estudo muito maior, para realmente avaliar o nível de impacto e como seria mitigado esses possíveis impactos que essa obra vai causar, que eles dizem que é mínimo. Então, a gente não poderia ter, a partir da captação, uma vazão que fosse menor do que a vazão da nossa pior seca histórica na bacia. Para descobrir isso, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que ter um histórico de vazão dos últimos 50, 70, 100 anos, ou eu poderia avaliar como uma variável correlacionada à precipitação. E a bacia tem isso, né? A bacia tem um histórico muito importante que está disponível, inclusive, na internet, para quem quiser baixar e analisar, que é o histórico desde 1936 sobre a precipitação da bacia. Então, esse foi o primeiro elemento, né? A primeira variável que a gente não vê em nenhum documento. Uma bacia hidrográfica é um sistema completo, com começo, meio e fim. E um rio, ele precisa da sua vazão natural garantida para que ele mantenha aquele equilíbrio ali do ecossistema. Então, a partir do momento que aquela vazão natural que mantém aquele equilíbrio deixar de existir,
vai acontecer um efeito cascata naquele local. Então você começa com um impacto que vai levando a vários outros. A gente vai ter um grande volume de água deixando de descer aqui para os manguezais do rio Itapanhaú, vai ter um grande volume de água salgada com a maré que entra no rio, banhando essas regiões, e o impacto vai ser sentido assim de imediato pelas espécies que vivem nesse local. Porque essas espécies têm uma fisiologia muito refinada. Foram milhares de anos para se adaptar àquele ambiente do jeito que ele é hoje. A cunha salina é esse processo da entrada de água salgada do mar, entrando com a maré dentro do rio, e aí com o grande volume de água doce que vai deixar de entrar nesse sistema, essa conta vai gerar um impacto. E coisas que a gente não consegue, às vezes, até mensurar a curto prazo. Então, a gente não consegue... tem uns estudos de projeção científicos, porém, a gente está vendo que a mudança do clima está sendo muito acelerada. Então, coisas que a gente não tinha há 2 anos atrás de observação da paisagem aqui, a gente já tem. Então, como a gente não pode garantir que esse rio ele vai permanecer com as mesmas características daqui a 5, 10 anos, porque essa obra ela é de muito longo prazo, a gente não sabe até quando ela vai durar, e isso é um impacto grande. Eu acompanhei um local, por exemplo, que está tendo uma captação de água da Sabesp, que a gente foi olhar o rio, ele tinha uma largura muito maior, e hoje, apesar de chover muito na cidade, ele já reduziu muito por conta dessa captação. Então, a gente acha que o consumo de água também, a partir do momento que você acredita que se você tem um recurso que é infinito e você não tem uma educação para o consumo, aquele rio ele pode reduzir também. Então, esse é um outro impacto que a gente não consegue mensurar, porque a população está crescendo muito. Então, quem garante que essa água ela vai ser realmente retirada só aquela quantidade de litros por dia? E se precisar aumentar essa capacidade, eles não vão fazer isso. Quem vai fiscalizar isso? Eu vou dizer do esforço que a Sabesp tem feito em redução de perdas. Olhando, desde 2004 até 2017, as perdas foram reduzidas de 40% para 30%. Mais ou menos, hoje, considerando esses 30%, 10% representam consumo de água, ou seja, são os chamados gatos, fraudes, enfim. As pessoas são atendidas de alguma maneira. Infelizmente, por talvez não poder mostrar, aí eu gostaria de mostrar uma condição que as pessoas vivem no entorno da região metropolitana de São Paulo. Principalmente a população do seu entorno, aquilo que a gente chama de população mais vulnerável, que para o seu abastecimento se utiliza, muitas vezes, do chamado gato ou coisa do tipo. Então, o que eu estou dizendo em resumo é que nós reduzimos 25%, de 40% para 30%. A segunda mensagem que eu estou passando é que o índice de perdas é de 30%, sendo que 10% é consumo e 20% são vazamentos. Então, o esforço tem sido feito tanto nas obras estruturantes, quanto nas reduções de perdas de uma forma geral. Também foi falada a questão do uso das águas do Alto Tietê, antes da reversão do Sertãozinho. Lá atrás, como eu disse, sempre se planejou o abastecimento de uma metrópole com essas características. Esse planejamento vem sendo feito ao longo do tempo e ele vem sendo replanejado também ao longo do tempo. E só se está utilizando agora as águas do Sertãozinho, com impacto ambiental muito menor, como eu mostrei, sem represamento, por necessidade de aumento da segurança hídrica. Então, o planejamento ele é feito, ele é refeito, e se não fosse por isso, o abastecimento de uma metrópole desse tamanho seria muito difícil. Há uma conclusão sobre a viabilidade ambiental do empreendimento. Não concordamos com a afirmação de que faltam informações para tirar conclusão e que vai se levantar informações para tirar conclusões depois da licença emitida. Isso não é correto. O monitoramento será feito exclusivamente para confirmar que os impactos são de muito baixa magnitude. O manguezal, essa área importante
para a ecologia da região, para o sustento da pesca, etc., não será diminuído com esta intervenção que se localiza diretamente lá em Biritiba-Mirim. O que vai acontecer é um potencial aumento do trecho de mangue no trecho de interseção Restinga-Mangue. E a última fala, nós concluímos, né, e demos elementos para a viabilidade ambiental do empreendimento. Se vocês analisarem corretamente ou profundamente a questão do mangue, o impacto no mangue não é dessa magnitude que vocês estão avaliando, não é. Isso foi avaliado também por técnicos especialistas nesse assunto. Não é o meu caso, mas a gente tem tanto na CETESB quanto foram ouvidos técnicos da universidade. Então, a gente não tem como... A gente não diz que não tem impacto no parque. Na verdade, a obra não é no parque. Então, eu não sei por que o nosso amigo achou tão engraçado. Não é que não tem impacto no parque. Impacto direto não tem. É evidente que foi analisada a questão da fauna e de impactos indiretos que possam ocorrer. Isso foi analisado e continua em observação. Quando a gente pede o monitoramento para depois, não é ao invés de... Na verdade, o que está dito, de fato, é isso. Quando estiver captando, se perceber que tem algum problema daqueles que foi dito que não ia ter, mas que tem risco de acontecer, vai parar. A gente pesquisa, a gente tem técnicos especializados, eles foram, na verdade, foram ouvidos, participaram de toda a análise dos dados. Não foi uma análise expedita, nem rasa, e nem para a fase de licenciamento prévio, foram dados que foram apresentados, foram os dados necessários e foram avaliados com rigor técnico e legal. É inaceitável dizer que a gente da CETESB, que a empresa tratou esse assunto como não trata nada com menosprezo ou com falta de rigor. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Declaro encerrada a presente reunião. A atuação do movimento Itapanhaú, ela se dá no campo do tema da água. A gente trabalha com o caso do Itapanhaú, mas, naturalmente, nós fomos seguindo os estudos para essa área, né, do entendimento sobre a água. E quando você faz uma análise do estado de São Paulo, nesse tema da água, a gente começa a observar algumas questões que elas são bem claras de ser entendidas. Então, quando a gente fala sobre segurança hídrica, que é uma pauta que, inclusive, é um dos argumentos da Sabesp para fazer essas obras de transposições no Estado, esse tema segurança hídrica quer dizer a gente ter água suficiente em quantidade e qualidade para poder manter as nossas atividades diárias. Para os órgãos governamentais, a importância que tem a gente preservar os rios que estão na região, ou na capital, ou na região metropolitana do estado de São Paulo. Porque é muito difícil a gente pensar que a gente não precisa cuidar e que depois que a gente polui, que a gente não tem uma água de qualidade mais, a gente vai captar ao redor daquelas bacias adjacentes, né, à região metropolitana, que ainda podem nos fornecer uma água de qualidade. Então, primeiro a gente tem que cuidar da água que a gente tem ao nosso redor. Se aquela água bem cuidada, ela ainda não supre a nossa necessidade, o que certamente não aconteceria, né? Porque o Rio Pinheiros é muito grande e o Rio Tietê é muito grande, eles teriam sim condições plenas de abastecer a população. Aí eu poderia pensar em fazer captação de um outro lugar. Porque, na verdade, a Sabesp está em conflito de interesse. Interessa muito ela pegar uma água nova, filé, limpinha, que você só precisa dar uma filtradinha e vender, que é o que ela faz, porque ela tem direito, do que você implementar essa coisa difusa, descentralizada, que tem que gerenciar uma série de obras. O município tem que participar incentivando isso. Mas essa é a gestão hídrica, gestão de recursos hídricos que se faz necessária. Esse rio ele tem memória, ele tem vida, ele passou por lugares, ele carrega ele em si. Quanta vida ele não carrega em 40 quilômetros de extensão, né? Quanta coisa ele já não passou por todo esse caminho que ele percorre. Então, as pessoas não têm essa relação, não têm essa noção.
Então isso precisa ser falado, porque senão as pessoas vão viver a vida inteira achando que aquilo lá é uma coisa que não tem importância, né? Que as águas não têm importância, mas elas têm muita importância. Sem elas a gente não vive, né?